7h45, Márcia Zaru, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. Márcia, a gente hoje fala sobre a PEDAD, não é? A pesquisa distrital por amostra de domicílios do DF de 2024, que foi divulgada na última sexta-feira, traz alguns dados bastante relevantes. Quero saber o que mais te chamou a atenção. Eu quero começar perguntando, vocês são brasilienses da onde? Porque eu sou brasiliense de Brasília. Mas nem todo mundo é brasiliense de Brasília, né? Diego não é. Perfeito. Eu sou um brasiliense de coração, Márcia Zaru. Sou teresinense, Piauí, mas aqui já desde 1993. Do Piauí. É brasiliense Olha do aí, Piauí. boa. Ariane, brasiliense de Brasília. Brasiliense do Rio de Janeiro. Brasiliense do Rio de Janeiro? É. Eu achei que você tinha nascido em Brasília. É que eu vim morar aqui bem pequena, mas sou do Rio de Janeiro. Olha Se você só. perceber, ela tem um chiado no Lá no finalzinho, fundo assim, você no encontra o meu fundo S você sendo encontra. puxadinho. Misto. É um misto de Brasília com Rio de É um Janeiro. esculacho, parceiro. A bolacha. Bolacha. Biscoito. E Márcia é brasiliense de Brasília. Brasiliense de Brasília, o que era na minha época, porque eu sou nascida no início da década de 70, era uma raridade, né? Você encontrar um brasiliense nascido de Brasília nascido em Brasília não era uma coisa muito comum. E eu costumo brincar que eu sou brasiliense mesmo da gema, porque eu nasci no hospital da L2 Sul, que depois virou HMIB, HRAIS, HMIB, mas L2 Sul só tem em Brasília, né? É. Porque Santa Lúcia, Santa Helena, Santa Marta, esses hospitais você tem em outros lugares. Agora, L2 Sul não tem, só Brasília mesmo, né? Só Brasília. E eu fiz essa introdução para dizer o seguinte, que segundo esse levantamento, 56,9% dos moradores nasceram em Brasília. Então, hoje, a maioria da população já é brasiliense de Brasília. Não que os brasilienses vindos do Piauí ou do Rio de Janeiro sejam menos brasilienses do que quem nasceu aqui, mas é um dado interessante, né? E quem já nasceu aqui, como eu, sempre tem aquela coisa da mistura, porque eu sou filha de mãe mineira e pai carioca. Então, tem essa mistura e a gente vê que a nossa cultura é muito rica também por causa desse caldeirão, né? De todos os estados brasileiros aqui dentro do nosso quadradinho, né? Todo mundo muito bem representado. E a maior migração, porque quase metade da população vem de fora. São brasilienses que foram adotados, como vocês. E aí a gente vê que a maior parte dessa migração vem realmente do Nordeste. E a Ceilândia continua sendo o coração nordestino que pulsa no meio do quadradinho. Então, eu achei bem interessante trazer esse dado, porque eu vi que a pesquisa foi divulgada na sexta-feira, e esse dado me chamou a atenção. Não é a primeira vez que a gente tem já esse número de brasilienses nascidos aqui maior, mas é uma coisa que chama a atenção, especialmente para a minha geração, que causava esse estranhamento muito grande. Mas você nasceu mesmo em Brasília? Sim, nasci em Brasília. Bom, a pesquisa distrital por amostra de domicílios ampliada é uma das pesquisas regionais mais importantes do DF. É feita a cada 2 anos pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, o IPDF, da Codeplan. Essa última edição mostra que a população urbana do Distrito Federal está em quase 3 milhões de pessoas. Contando a área metropolitana de Brasília, também conhecida como região do entorno, já são mais de 4.200.000 moradores. Lembrando que nós somos a terceira metrópole brasileira hoje, perdendo apenas para o Rio e para São Paulo, né? São Paulo em primeiro lugar, Rio em segundo, Brasília vem logo em terceiro. Então, a gente realmente já tem uma população muito expressiva, né? A gente já está dominando aí uma área muito grande dentro do Brasil, né? Outros dados interessantes que eu queria trazer aqui da pesquisa. 52% dos moradores do DF são mulheres. A idade média é de 34,9 anos. O número de pessoas que se autodeclaram negras e pardas subiu para 58%. Na religião, mais de 46% dos moradores são católicos, 28% evangélicos. Sobre o estado civil, 45% da população com 14 anos ou mais são casados, que eu achei também um dado relevante. Qual é o percentual de casados 45% da população acima de 14 anos. Eles botaram acima de 14 anos, porque eu acho que deve ter gente casando com 16, 17. Engraçado, né?
Será que aumentou ou diminuiu o número de casados Pois em Brasília? isso Vamos ver isso. Temos uma pauta aqui, Ariane isso é uma Bittencourt. coisa para se pesquisar, né? Porque Brasília já foi a capital do divórcio durante algum tempo também, né? Foi. E tem um dado até muito interessante, né? Eu, quando era pequena, na escola, quando a professora, por exemplo, perguntava quem aqui tem os pais separados, ninguém levantava a mão na sala. Quando levantava, era uma criança, duas crianças. Já na geração dos meus filhos, a maior parte são filhos de pais separados. Então, houve realmente essa mudança. Agora, o número de casamentos tá grande, né? 45%. Aliás, Márcia Zaru, você está diante da noiva do ano aqui no estúdio, né? Verdade. A Ariane Bittencourt vai casar nas próximas horas. Vai engrossar essa lista, né? Não, a cada vez que meses. você fala isso, se algum fornecedor escuta, ele acha que é assim. E aí, quando eu vou pedir o orçamento, ele vem triplicado. A gente tem que mudar esse discurso aqui. É mesmo. Tá Baixa a comprometendo bola, né? meu orçamento, Diego. Não, tem que ser o contrário, Ariane Bittencourt. Você tem que usar essa informação a seu favor. Bota o arroba aí em jogo, fala, não, eu sou a famosa Ariane Bittencourt aqui. É verdade, Você tem que me dar um desconto. Tem que ganhar desconto. A gente tenta abrir um espaço aqui para um jabá aqui no Vamos ar, fazer tá um bom? momento jabá? Vou pensar. É uma permuta, uma permuta. agradeço. Olha outro dado interessante. 83,5% dos entrevistados têm ao menos um celular. Ao menos um celular. Assim, 83,5%, a maior parte da população de Brasília, do Distrito Federal, tem ao menos um celular. Estamos falando até de adolescentes, crianças. Exatamente, é uma coisa que eu achei muito expressivo também. 47% dos moradores usaram o serviço de saúde pública no último ano, buscando principalmente o plano piloto. E aí a gente entra um pouco naquela discussão da ambulancioterapia, que a gente falou muito sobre isso, de municípios do entorno que investem, em vez de investir em posto de saúde, investem em ambulância para trazer os pacientes para o plano piloto, para serem atendidos aqui, e aí isso dá um inchaço nessa rede pública de saúde do plano piloto. Então, também tem esse aspecto. E apenas 36% dos moradores disseram ter plano de saúde. Então, isso eu também achei um dado, muita gente procurando serviço público, mas pouca gente, proporcionalmente, com acesso ao serviço de saúde privada, né? 95,5%, esse dado é lindo, gente, eu adorei ver isso. 95,5% dos moradores a partir de 5 anos de idade sabem ler e escrever. Que beleza. Demais. Índice de alfabetização altíssimo no DF, que dá um orgulho danado, né? É um dado que a gente comemora, né? Sim. Muito. Começa a semana com esse dado comemorando. A região que tem o maior número de moradores é a Ceilândia, seguida por Samambaia. O plano piloto ficou em terceiro lugar. Então, o lugar mais populoso é a Ceilândia, que já era mesmo, mas Samambaia passou o plano piloto. Quase 70% das pessoas moram em casa e apenas 30% em apartamento. E um dado curioso. Interessante isso. Desculpa, Márcia, porque a gente tem a ideia, né? Às vezes você vive numa bolha, você acha que todo mundo mora em apartamento. Mas é por causa do plano piloto. Exato. Se você começar a pegar a região em volta, as regiões administrativas, as regiões do entorno, a maioria é casa, Sim, né? claro, mesmo com o crescimento dos prédios em Samambaia, sobretudo, ali nessas regiões onde antes a gente não via prédios, né? Exatamente. Então tem um grande número de pessoas que têm casa própria no Distrito Federal. Isso também é um dado Coisa boa. bem bacana. Agora, um dado curioso que eu adorei também, aumentou o número de animais de estimação. Olha aí. 55% dos domicílios tem um bichinho e a grande maioria de cachorros. Eu imagino, a gente Né? vê um monte por aí, Gente, né? mais da metade então já, hein? 55%. Mais da metade da população tem um bichinho de estimação, o que é uma delícia, né? Porque a gente sabe como um bichinho de estimação alegra a casa, né? Dá um clima diferente e até é pedagógico, eu acho que até para as crianças, né? Aprenderem a cuidar, aprenderem a ter responsabilidade. Então, tem tudo isso. Essa pesquisa, ela foi chamada de ampliada porque ela está englobando também a área rural. Então, é a área urbana, a área rural, foi feita nas 35 regiões administrativas do Distrito Federal, mais 12 regiões de Goiás que fazem parte dessa região do entorno. Então, a coluna hoje Que beleza, essa Márcia. para dar um retrato da nossa Brasília, do nosso Distrito Federal, do nosso quadradinho, para os brasilienses nascidos aqui ou vindos de qualquer lugar do país.
Poxa, muito Que bom. radiografia, né, Ariane Bittencourt? Pra gente se conhecer, Que né? coisa boa. Tô olhando pra Márcia Zaru, tô vendo números saindo de você assim, Márcia. Ó, percentagens. Hoje foi muita coisa, né? Hoje foi muito número, né? Muito bom. Mas eu acho que é muito importante, primeiro, para a gente se conhecer, para a gente se dar conta de coisas que às vezes a gente não presta atenção e também muito importante para o governo poder direcionar as políticas públicas para onde precisa, porque eu trouxe aqui uma coisa mais pitoresca, uns dados mais, mas a pesquisa é muito profunda, traz a questão da renda, a questão da ocupação, do emprego, tudo isso, transporte público, saúde pública, educação pública. Então, é também uma radiografia para que o governo possa investir nas áreas certas. É muito importante a gente ter dados para isso também. Que maravilha. 7h55, Márcia Zaru, todas as segundas-feiras aqui no Jornal Nova Brasil, Brasília, com a coluna Nossa Cidade, nos ensinando a conhecer e a amar, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu já aprendi com você, viu, Márcia Zaru? A gente só ama aquilo que a gente conhece. Então vamos conhecer, vamos redescobrir essa cidade, vamos nos interessar por ela, para a gente ter zelo por ela, porque é uma cidade única que a gente ama e que a gente tem que cuidar. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa.